Olá, gente. Eu sou o Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. Este é o nosso episódio de número 23 e hoje vamos começar a conversar sobre os registros de candidatura, gente. A nossa base legal está no artigo 10 e seguintes da Lei das Eleições. Beleza, gente? Vamos nessa? Então, vamos embora. Então, registro de candidaturas. Passadas as eleições, passadas as convenções partidárias, é chegada a hora de registrar as candidaturas, né? Para isso, a gente tem que ter algumas premissas interessantes para a gente assimilar. Vejamos. Cada partido ou federação poderá registrar candidatos e candidatas para os cargos do Legislativo, exceto o Senado, no total de 100% do número de vagas a serem preenchidas, mais um. Quer dizer o seguinte, gente. Se no seu município forem disputadas 9 vagas para a Câmara Municipal nas eleições de 2024, do ano que vem, cada partido ou federação poderá lançar até 10 candidatos ou candidatas. Isso porque cada partido ou federação poderá lançar 100% do número de vagas a serem preenchidas, no nosso caso 9, mais um, que dá o total de 10 candidatos e candidatas que poderão ser lançados, tá? Perceberam que eu não mencionei o termo coligação? E foi proposital, gente. Eu creio que a maioria já sabe, né? Que as coligações, atualmente, elas só são permitidas pela nossa legislação para as eleições dos pleitos majoritários, tá bom, gente? Então, pleitos proporcionais, não há mais a figura da coligação. Perfeito, gente? Pois bem, agora um tema importantíssimo. Eu vou fazer um outro episódio específico falando só sobre esse tema, né? Que são as vagas por gênero e também a fraude à cota de gênero, mas aqui a gente vai abordar as porcentagens mínimas para cada gênero no registro de candidaturas. Atualmente a gente tem o seguinte: do número de candidatos e candidatas efetivamente lançados por cada partido ou federação, no mínimo 30% deve ser preenchido com candidatos ou candidatas de um dos gêneros. Perfeito? No nosso exemplo do nosso município lá, do partido que pode lançar até 10 candidatos e candidatas, vamos imaginar que o partido resolveu lançar somente 9 candidaturas, tá? Então, em vez de lançar 10, que seria o limite que ele poderia lançar, ele resolveu lançar 9 candidaturas. Destas 9 candidaturas, 30% no mínimo deve ser preenchido com pessoas de um dos gêneros e no máximo 70% do outro gênero. Serão, portanto, 3 do gênero masculino ou feminino e os demais do gênero oposto, tá? É importante a gente ressaltar que a porcentagem, de acordo com a jurisprudência atual do TSE, se dá sempre sobre o número de candidatos e candidatas efetivamente lançados e não das eventualmente lançáveis. Guarde bem essa informação, tá bom? No nosso exemplo concreto aqui, a porcentagem vai se dar em cima do número das candidaturas efetivamente lançadas, ou seja, do número de 9, tá? Não do número de 10, que é a possibilidade que o partido teria de lançar no total seus candidatos e candidatas, tá bom? Guarda essa informação, que ela é importante da jurisprudência do nosso TSE. Perfeito. Se você estiver ouvindo esse podcast acompanhando a lei, o artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Eleições, ele menciona a palavra sexo, expressão que é usada pelo dispositivo legal é sexo, tá? Mas já é pacífico no TSE que a leitura dessa norma deve se dar como gênero e não sexo, né? É o gênero autodeclarado por ocasião da operação de alistamento eleitoral ou da atualização ou qualquer outra de atualização no cadastro eleitoral, né? De forma que tanto os homens e as mulheres transexuais e travestis possam ser contabilizados nas respectivas cotas de candidatura
tanto feminina quanto na masculina, tá? Isso já é uma correção até que a resolução 23609, que se eu não me engano é a resolução que trata dos registros de candidaturas, já fez essa correção no próprio texto da resolução. Se você olhar a resolução, ela não menciona sexo, menciona gênero, justamente para incluir as pessoas transexuais e travestis e colocar a cota ser aferida de acordo com o gênero autodeclarado da pessoa, tá bom, gente? Então, pois bem, gente, prosseguindo. Eu falei até agora de cargos proporcionais, né? Para os cargos majoritários é a mesma regra? Não, é bem mais simples, né? Cada partido ou coligação e federação, aqui sim nós temos coligação, né? Poderá registrar apenas uma chapa para cada cargo em disputa, exceto para o cargo de senador ou senadora, quando a renovação for de 2/3 do Senado, oportunidade em que cada partido, coligação ou federação poderá lançar até 2 chapas para o cargo em disputa. Beleza, gente? Prosseguindo. Outra coisa importante também que tem na nossa norma. Até quando pode ser feito o registro de candidaturas? Até quando os partidos e federações e coligações podem registrar os seus candidatos? O prazo final é até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano da eleição. Mas aí você pode parar e pensar. Temos o candidato que é azarado, aquele cara que acontece tudo com ele. Vamos imaginar o seguinte, o candidato azarado, o partido foi lá, pegou todos os candidatos dele, levou os papeizinhos lá, não é feito mais por papel, né? Tudo via sistema. Mas vamos imaginar que fosse por papel ainda. O partido levou lá todos os papéis, de toda a documentação dos candidatos para serem registrados e no meio do caminho caiu uma ficha lá de um bendito eleitor lá, esse eleitor, o candidato azarado, né? Se o partido, no último dia, nos últimos minutos, requerer a candidatura dos seus candidatos e candidatas e se esquecer de um ou de alguns deles, como ficam esses coitados, né? Esses azarados, eles perdem a oportunidade de se candidatar? Nem tudo está perdido. Então temos o seguinte, a Justiça Eleitoral, na verdade a norma, dá um prazinho maior para esse pessoal que possa ser esquecido ou por algum outro motivo não tenha sido registrado pelos seus candidatos. No prazo de 48 horas após a publicação da lista de candidaturas registradas, ou seja, depois do prazo final de 15 de agosto, né, o esquecido ou os esquecidos poderão registrar a sua candidatura de forma individual perante a Justiça Eleitoral, né, uma espécie de colher de chá aí para esse pessoal que por algum acaso não tenha sido registrado pelos partidos, tá? Esse período também é interessante porque a partir dessa publicação da lista de candidaturas registradas começa a contar o prazo também da ação de impugnação ao registro de candidatura, né? Essa listagem publicada pelo juízo eleitoral, né, pelo TRE e pelo TSE, é que vai começar a correr o prazo, após a publicação dessa lista, é que vai começar a correr o prazo para a ação de impugnação ao registro de candidatura, que depois a gente vai falar dela num outro dia, tá bom? Pois bem, quem pode receber esse registro? Gente, quem é o órgão competente da Justiça Eleitoral para receber o registro de candidatura? Vai depender de qual eleição está em disputa, né? Essa aqui não tem erro, é bem tranquilo, né? Eleições presidenciais, quem vai receber o registro de candidatura é o TSE, eleições federais e estaduais é o TRE respectivo, e as eleições municipais é o juiz ou juíza eleitoral. Agora a gente vai falar sobre os documentos obrigatórios para o registro, gente. Quais são eles? Eles estão disciplinados nos incisos do parágrafo 1º do artigo 11 da Lei das Eleições. E são eles: cópia da ata da convenção que homologou a candidatura, certo? Autorização por escrito do candidato ou da candidata, a prova de filiação partidária, declaração de bens assinada pelo candidato ou pela candidata, cópia
do título ou certidão provando que o candidato ou a candidata é eleitor ou eleitora da circunscrição em que pretende concorrer, isso quer dizer o seguinte, gente, a pessoa tem que ter o título daquele município ali que ela pretende concorrer, né? Ou uma certidão que comprove que ela tem domicílio eleitoral naquele município. Não pode uma pessoa domiciliada em Curitiba concorrer para eleição de prefeito em Santa Catarina, por exemplo, tá? Em Florianópolis. Isso que a norma quer dizer aqui. Prosseguindo. Certidões criminais fornecidas pelos órgãos de distribuição da Justiça Eleitoral Federal e Estadual. Fotografia nos parâmetros lá da resolução do TSE. Prosseguindo. Propostas defendidas para o cargo de prefeito, governador e presidente. Ou seja, cargos majoritários, exceto o Senado, tem que apresentar as propostas defendidas para aquela eleição. Prosseguindo. Por último, a certidão de quitação eleitoral. Deixa eu só mexer aqui. A certidão de quitação eleitoral, que abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito e a inexistência de multas aplicadas em caráter definitivo pela Justiça Eleitoral e não remetidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral. A certidão de quitação eleitoral abrange todas essas situações, tá bom? Prosseguindo, gente. Esses são documentos obrigatórios que eu mencionei agora. Agora a gente vai falar o seguinte. Lembrando que estará quite com a Justiça Eleitoral o candidato ou candidata que, eventualmente, por ocasião do registro de candidatura, puder comprovar o pagamento ou o parcelamento de sua dívida regularmente cumprido. Isso quer dizer o seguinte, gente. A quitação eleitoral, eu falei algumas situações que ela abrange, né? Se a pessoa tiver uma multa de eleição passada e não quitada, ela pode ficar quite, né, com a Justiça Eleitoral, mesmo se ela não tiver certidão de quitação para apresentar, né? Se ela comprovar perante ao juízo, que é o responsável pelo registro de candidatura, né, que ela comprove o pagamento da multa, né? Ela não tem a quitação ainda, mas ela comprovou lá, está com um boletim pago. Ou ela parcelou a multa que ela tinha da eleição anterior. Está lá comprovado o parcelamento e com as prestações devidamente pagas. Então, nesse caso, o juiz vai poder emitir essa certidão de quitação, suprindo essas lacunas que a pessoa poderia ter, né? Prosseguindo. Juntados estes documentos, aí sim o juízo passa a análise deles e das condições de elegibilidade e da ausência das hipóteses de inelegibilidades, tá? Já partindo para o fim do nosso episódio, eu lembro que uma das mais importantes condições de elegibilidade está estabelecida na nossa Constituição e é a idade mínima para os cargos em disputa. Você lembra? Está lá na nossa Constituição. Ela é de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador, vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz e 18 anos para vereador, tá bom? Com exceção do cargo de vereador, todas as demais idades serão aferidas no momento da posse do candidato e da candidata. Para o cargo de vereador, o prazo para comprovar a idade mínima é a data limite para o registro de candidatura, ou seja, dia 15 de agosto do ano da eleição. E isso acontece porque, gente, para evitar que um candidato menor de idade, né, com 17 anos, ou seja, ele teria 18 anos só na data da posse, mas ele faria o processo eleitoral todo como menor de idade. Haveria uma situação desigual com os demais candidatos. Por exemplo, se ele fosse acusado de um crime eleitoral praticado no período da eleição, né, do período eleitoral,
ele seria julgado pela Justiça da Infância e da Juventude e não cometeria nem crime, né? Seria um ato infracional equiparado ao crime eleitoral. Então haveria uma desproporção entre os demais candidatos. Então, para corrigir isso, a nossa norma colocou essa hipótese do vereador para concorrer à eleição, ele comprovar a sua idade mínima até a data limite para o registro da candidatura, para que ele possa passar o período eleitoral de campanha em condição de igualdade com os demais candidatos já maior de idade. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês, né? O episódio ficou um pouco longo, que é um assunto denso, que merece o nosso cuidado. E eu creio que eu vou continuar no próximo episódio também, tá? Tem muita coisa para a gente falar ainda sobre o registro de candidatura. Tá bom, gente? Beijo grande, obrigado mais uma vez pela companhia. E não esqueçam de avaliar os nossos episódios, nos nossos podcasts, nas plataformas que você ouve, e acompanhar o nosso Instagram. E se você não conhece os nossos materiais, faça isso, porque ele é bem direcionado para os nossos concursos da Justiça Eleitoral. Tá bom, gente? Beijo grande, até o próximo episódio. Tchau, tchau.